Salmo 46, versículo 4 e 5, o texto do nosso devocional, nesta noite, o texto diz assim, versículo 4: Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde até antemanhã. Meus irmãos, Salmo 46, com certeza, ele é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Acompanhado do Salmo 121, acompanhado do Salmo 91, Salmo 89. Ele é um salmo que fala sobre refúgio, fala sobre a segurança daquele que confia no Senhor, daquele que caminha com o Senhor. E nesses dois versículos, neste salmo, versículo 4 e 5, o salmista utiliza uma linguagem que expressa verdades profundas acerca da presença e da ação de Deus em favor do seu povo. Então, lemos aqui nesses versículos, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Neste texto, ele não descreve uma cidade literal, uma cidade geográfica literal, mas uma realidade teológica. Quando ele está apresentando essa afirmação, o que ele quer compartilhar é a mensagem teológica, isto é, uma verdade espiritual revelada por Deus, que vai além do sentido literal do texto, um significado mais profundo sobre quem Deus é, como Ele age e como Deus se relaciona com o teu povo. Nós podemos observar isto olhando para Jerusalém. Essa cidade não era abastecida por um grande rio, como o salmista diz. Portanto, o rio deve ser compreendido como uma metáfora da graça vivificante de Deus, que sustenta, renova e alegra o seu povo. Olha a mensagem que o texto que o salmista está dizendo para nós. Essa imagem aponta para os meios da graça, pelos quais Deus comunica a sua vida, o seu favor e comunicando vida para o teu povo. Nisto ele manifesta a sua misericórdia e compaixão, garantindo a preservação da vida e a comunhão espiritual com aqueles que servem a Ele. Ademais, a expressão também diz o seguinte: a cidade de Deus é santuário das moradas do Altíssimo. O que essa mensagem quer dizer para nós? O que esse texto quer dizer para nós? Indica o lugar da habitação divina, ou seja, o povo da aliança. Temos aqui então uma relação com o livro de Levíticos, lá no capítulo 26, do versículo 11 e 12, quando Deus confirma o seu interesse, o seu propósito de habitar com o teu povo, de caminhar com o teu povo, de andar, se relacionar com o teu povo. Ora, então contemplamos aqui Deus cumprindo este propósito. A consequência disso, então, é que o rio simboliza a presença contínua e eficaz de Deus que flui para o bem daqueles que lhe pertencem. Em seguida, no versículo 5, o salmista declara: Deus está no meio dela. Esta é a afirmação principal para nós aqui neste texto. A estabilidade da cidade depende da presença de Deus. A estabilidade da cidade depende da presença de Deus. Essa verdade se relaciona com a doutrina da perseverança dos santos, pois é Deus quem sustenta e preserva o teu povo. E uma vez que o povo de Deus compreende que Deus é aquele que guarda, Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que provê, então o seu povo, em resposta a esta ação divina, permanece firme na presença do Senhor. Ora, persevera na presença do Senhor, persevera em caminhar em fidelidade com Ele. E a consequência disto está no versículo 5, onde o texto afirma: jamais será abalada. Salmo 46, versículo 5. A expressão não nega a existência de crises,
Irmãos, precisamos ler o texto e sempre estar atento aos detalhes. O que o texto está dizendo aqui para nós é o seguinte: que jamais será abalada, isto é, não significa que o povo de Deus não enfrentará crises, não significa que o povo de Deus não passará por algumas tempestades, vamos dizer assim, numa linguagem figurada. Alguns ventos irão surgir na vida de cada pessoa que caminha com o Senhor. Mas o que o Salmo então traz de refrigério para a nossa alma? Que apesar de estarmos sujeitos a passar por algumas provações, o Senhor permanecerá conosco, nos garantindo a vida. Porque o Salmo está dizendo isto: jamais será abalada, isto é, afirma que o povo de Deus não será destruído e nem abandonado. A sua estabilidade, então, é fundamentada no próprio ser de Deus, que é imutável e fiel à sua aliança. Então, nesses versículos do Salmo, nós vemos aqui a promessa do Senhor e Ele confirmando cada detalhe do que está apresentado, do que está prometido na tua palavra. O texto continua dizendo, ainda lá no versículo 5, a conclusão desses dois versículos aqui, que eu separei para nosso devocional hoje: Deus a ajudará desde antemanhã. Ora, a referência amanhã traz a ideia de renovação após noite de aflição. Quando a gente está preocupado com alguma coisa, isso não atrapalha o nosso sono? Não perturba? Você janta, você tem a sua rotina, você arruma as suas coisas ali ao anoitecer, conversa com a família, você tem aquele momento, aquele momento muito bom, mas a cabeça está preocupada no amanhã. A mente está presa a algo que você viveu durante o dia e aquilo então está trazendo alguma preocupação. Então, no Salmo, a referência aqui, que Deus a ajudará desde antemanhã, traz a ideia do quê? De uma esperança após uma noite de aflição. Deus intervém no tempo oportuno, manifestando a sua ação de maneira eficaz. E essa ação confirma que o Senhor não apenas habita com o teu povo, mas também age providencialmente. E isso é confirmado em toda a história do povo de Deus, onde por inúmeras vezes o povo se viu em aflição e Deus garantiu a bênção e livramento para o teu povo. Assim, o texto então revela que Ele é a fonte da vida, o fundamento da segurança, Ele é a fonte da vida porque Ele fala de um rio. Rio é sinal de vida, Rio é sinal de vida. O fundamento da esperança, porque é a sua presença lá no meio, e o agente do livramento, seu socorro fiel. Desta forma, o Salmo ensina que a verdadeira estabilidade do povo de Deus está enraizada não em circunstâncias externas, mas na presença ativa e soberana do nosso Senhor. Essa é a mensagem que o Salmo está trazendo para nós como orientação sobre como olharmos para o texto sagrado e confiarmos naquilo que está escrito a respeito do nosso Senhor. Amados, isto deve ser analisado a cada dia e é claro que a nossa expectativa ao ler a palavra do Senhor é trazer esta realidade sempre para o momento atual em que nós vivemos. E nós podemos perceber perfeitamente que a palavra do Senhor sempre garante esperança para aqueles que descansam nele, para aqueles que confiam nele. O Salmo 125, no versículo 1, não expressa isso? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim é a nossa vida diante do Senhor. Nada pode abalar aquele que caminha com Deus. Então, amados, nós devemos compreender que esta graça está manifestada na pessoa
do nosso Deus, garantindo a bênção e a graça para o seu povo. E essa verdade teológica está em paralelo na nova aliança. Irmãos, nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 22 assim: nele também vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Desta maneira, a promessa de Deus de habitar com o teu povo, expressa poeticamente no Salmo, é realizada, é confirmada na Igreja de Cristo, que se torna o templo vivo, sustentada e unida pela presença do Espírito Santo. Então, essa transição do santuário físico para a habitação espiritual evidencia que Deus não apenas permanece junto ao seu povo externamente, mas também habita interiormente nos corações e na vida daqueles que seguem a Cristo. Irmãos, no Antigo Testamento, qual era o propósito do Senhor? Caminhar no meio de vocês. Eu andarei com vocês. Dia após dia eu andarei, eu habitarei entre vocês. E a habitação de Deus era confirmada lá no tabernáculo, primeiramente, depois no templo, mas agora, em Cristo, nós somos a morada do Senhor. Cristo, na sua obra redentora, permitiu que eu e você sejamos a morada de Deus, o santuário de Deus, a morada do Espírito Santo. Então, a expressão do salmista não se limita a uma realidade histórica ou geográfica. Ela aponta para a verdade duradoura. A presença de Deus é a base da segurança, da estabilidade, da alegria do seu povo, cumprida plenamente em Cristo e se manifesta na igreja como morada do Espírito Santo. Então, o Salmo 46, versículos 4 e 5, e Efésios capítulo 2, 22, capítulo 2, versículo 22, estão relacionados teologicamente, mostrando que a promessa da aliança de Deus encontra o seu cumprimento no templo espiritual que somos em Cristo Jesus. Irmãos, isto nos faz pensar sobre a importância da relação que nós temos com o Senhor. Então, essa é a lição que esse texto traz para mim e traz para você aqui nesta noite. Que a cada momento, ao olhar para esse texto, que nós consigamos enxergar a verdade espiritual que está sendo aqui revelada. Não é simplesmente um momento em que Deus socorre o teu povo. Não é apenas um momento em que Deus está garantindo a vitória. É muito mais profundo que isso. É relacionamento. É relacionamento. É o Senhor se relacionando com a tua igreja. É a aliança do Senhor sendo confirmada nas nossas vidas. E a partir de que maneira? De que modo? O Senhor habitando no meu coração. O Senhor habitando em nós. Que nós possamos olhar para esse texto e trazer então esta verdade para a realidade da vida na qual nós vivemos. Ainda que passamos por algumas situações em que a nossa fé ela é provada, a nossa fé ela é experimentada, nós devemos pensar o seguinte: o Senhor está passando comigo, porque Ele fez morada em mim. Parou para analisar a profundidade disso? Tudo que eu e você vivemos, o Senhor vive conosco, porque Ele fez a sua morada em nós. Todas as nossas experiências, o Senhor passa junto, o Senhor vive junto, porque Ele fez a sua morada em nós. Que possamos a cada dia nos lembrar disso e cada vez mais nos aprofundarmos nessa relação, nessa aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Deus confirmada na obra do nosso Senhor Jesus.